Rihanna tem um patrimônio de 1,7 bilhões de dólares, mas a maior parte desse dinheiro não vem da música, vem disso aqui. E é por causa das empresas dela. E hoje, vou analisar a empresa de lingerie da Rihanna, Savage X Fenty. E meu nome é Alex Ramosi. Eu invisto em empresas. Sou dono da Acquisition.com, que é um portfólio que gera quantias absurdas de dinheiro. Então fique muito impressionado. E no final, eu vou estar vestindo tudo isso. E existem 5 coisas que a empresa dela, especificamente a Savage X Fenty, faz. Diferente do que eu acho que qualquer dono de negócio pode modelar, independentemente de você ser uma celebridade ou não. E se você não assistir mais nada deste vídeo, certifique-se de ficar para a explicação da oferta real de assinatura dela. Ela tem 9 bônus diferentes que ela descobriu como combinar para transformar o que normalmente não seria um produto recorrente em uma compra recorrente. Achei isso muito inteligente e acredito que todo dono de negócio que vende qualquer coisa, mesmo em qualquer tipo de assinatura, pode usar. Então, hoje quem vai me ajudar são meus adoráveis assistentes Savage e Fenty. E vamos acessar o site da Rihanna. Certo? Então aqui estamos nós. A Rihanna está ótima. Isso é incrível. E ela obviamente está vendendo 1 tonelada de produtos pelo site. Mas a verdadeira questão é, como ela conseguiu ir do zero à distribuição global da noite para o dia? Sendo que ela não tem experiência em manufatura, não tem experiência em distribuição física e provavelmente nem tanta experiência assim em vendas online? Então ela fez 5 coisas nas quais quero focar. A primeira coisa que ela fez foi buscar parcerias para suprir suas deficiências. E então ela tem 3 deficiências principais nesse negócio. A primeira delas é a distribuição, mas quero dizer distribuição física. Ela já tem a distribuição de mídia, ela já tem a marca, então ela já tem a atenção do público, mas como ela faz para entregar os produtos? Como ela faz para colocar os produtos nas mãos das pessoas? A segunda é como criamos os produtos, como realmente fazemos a fabricação. E em terceiro lugar, a parte de vendas pela internet também é um jogo completamente diferente de fazer música ou mídias sociais ou até mesmo, até certo ponto, design. Porque eu diria que ela provavelmente tem uma participação muito mais forte no design dos produtos, sobre o qual falaremos em 1 minuto. A primeira coisa é que ela fez parceria com alguém que já tinha uma base de distribuição existente, a LVMH. E então, se você não sabe o que é a LVMH é a holding de Bernard Arnault, que é um dos, 15 pessoas mais ricas do mundo. Ele é um centibilionário. Então, se você nunca ouviu falar da LVMH, com certeza já ouviu falar das empresas deles, como Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy, Hennessy e Tiffany & Co. E eles possuem muitas outras além dessas. Então a primeira coisa que ela fez foi se associar para suprir sua deficiência. Agora, o que a LVMH traz para a mesa que ela não poderia ter feito sozinha? Só para deixar claro, não estou dizendo que a Rihanna não tem capacidade para fazer isso. É só que ela teria que aprender uma porção de habilidades. E provavelmente isso não é nem de longe o que ela faz de melhor, certo? Então, o que a LVMH trouxe para a mesa? Primeiramente, eles têm distribuição. Por mais que ela tenha a mídia, uma distribuição, isso é Aí está. Talvez eu saiba soletrar. Ela tem a distribuição na mídia, consegue atrair olhares, consegue atenção, tem a associação de marca sobre a qual vamos falar. Mas se as pessoas quiserem comprar dela, a grande maioria ainda compra lingerie pessoalmente. E assim, mesmo que ela tenha uma loja online para onde pode direcionar as pessoas, eles têm experiência em varejo físico. Encontrar locais, construí-los e, basicamente, ajudar as pessoas a montar um modelo de varejo quando ela não tem experiência nenhuma nisso. A segunda coisa em que eles poderiam ajudá-la é na fabricação, certo? Uma coisa é, você sabe, fazer um produto, fazer um pouco de dropshipping, se conectar com algum pequeno fabricante. O que acontece é que, quanto maior você fica, mais difícil a cadeia de suprimentos se torna. E mais você precisa de parceiros que consigam lidar com esse tipo de escala e volume. E aqui está a parte difícil. No primeiro dia, certo? É mais comum que às vezes você faça parceria com alguém e eles meio que cresçam junto com você. Com o negócio deles crescendo à medida que o seu negócio cresce. Mas ela é uma super celebridade de primeira linha desde o primeiro dia. Então ela tem acesso a quase um público global desde o início. Então ela precisa de alguém com fabricação e distribuição global desde o primeiro dia. Então, só para colocar alguns números nisso, eles têm 118 fábricas no mundo e mais de 6 mil lojas de varejo. Então tem experiência. Voltando ao geral, se você é dono de negócio, pensa, ok, e daí? Isso é ótimo para a Rihanna. O que eu posso fazer com isso? Bem, em primeiro lugar, distribuição é uma daquelas coisas essenciais para as quais você pode fazer parcerias. Isso faz sentido, certo? Por exemplo, quando investi na escola, eu trouxe distribuição de mídia, certo?
eu tinha muitas pessoas que queriam começar negócios ou já tinham negócios e queriam construir comunidades online. Então, isso foi algo que eu trouxe para a mesa. Portanto, construir distribuição, seja no varejo, em lojas físicas, isso é um ativo. Isso faz com que algo seja muito valioso para você levar a uma parceria. Por exemplo, novamente, quando tínhamos a Gym Launch, que foi a empresa que eu fundei e vendi, nós tínhamos uma base de distribuição de academias físicas. Então, quando comecei a Prestige Labs, que era a nossa empresa de suplementos, eu pude vender através dessa base de distribuição física. No primeiro dia, por isso que essa empresa, no primeiro mês, faturou $1.700.000 em vendas no primeiro mês realmente operando. E eu menciono isso para dizer que, poucas coisas são mais valiosas do que a distribuição de edifícios. E o terceiro ponto que une tudo isso é que eles tinham experiência em vendas no varejo e online. Certo? Então eles sabem como construir a presença online de todas as marcas que eles têm sob a LVMH. E eles provavelmente têm equipes e mais equipes de especialistas que sabem como executar anúncios de resposta direta, que sabem como executar campanhas de branding, que tenham especialistas em RP que possam levá-la aos lugares certos, nas horas certas, tudo isso. Então, a grande lição para mim, e talvez para você, e isso é algo que demorei muito para aprender, é que acho que no início da minha carreira eu queria aprender tudo. E acho que isso é muito valioso. Mas, em algum momento, acredito que os negócios são limitados pela capacidade intelectual coletiva. Então, esses são meus pequenos cérebros que estão dentro de uma organização. Então, se você for o único cérebro na organização porque ensinou tudo o que sabe para todas as outras pessoas, isso significa que o negócio está limitado ao tempo de vida de uma pessoa. E eu não me importo com quão inteligente você seja. Quer dizer, se você for o Elon, então, parabéns, você é um alienígena e superou todo mundo. Mas para nós, meros mortais, normalmente precisamos reunir outras pessoas com suas vidas de aprendizado e juntar tudo isso. Assim, no geral, podemos criar uma empresa maior. E as melhores pessoas do mundo não fazem isso de graça. E para te dar uma noção de escala, só a marca de lingerie dela faturou mais de $100 milhões em vendas. Agora, como sabemos quais são os números? Eles não divulgam muitos números publicamente, mas acho que de modo geral, podemos dizer que eles ganham muito dinheiro. O que podemos aprender? Então, o segundo ponto é que ela escolheu um bom mercado. Agora, se você leu o livro $100 milhões Offers, eu falo sobre isso antes mesmo de entrar na oferta, porque o seu mercado é mais importante do que qualquer outra coisa. Para te dar um exemplo extremo, se você estivesse vendendo papel higiênico durante a Covid, não precisava ter uma oferta incrível. Se você simplesmente tivesse papel higiênico, você tinha o quê? Uma multidão faminta, certo? Por outro lado, se você estivesse tentando vender serviços de marketing e você fosse o melhor serviço de marketing do mundo, mas estivesse tentando vender para jornais impressos, esses jornais estão em declínio de qualquer jeito, certo? Então, a primeira coisa que vai ser o maior fator de sucesso do negócio é para quem você realmente está servindo. Agora, a grande maioria dos mercados não está em nenhum desses extremos. Eles não estão morrendo todos os dias, 25% agravados na direção errada, ou discrepância absoluta de oferta e demanda entre o mundo inteiro tentando comprar papel higiênico, certo? A maioria dos mercados que eu consideraria são mercados normais. Agora, o que ela fez foi único. Então, vou colocá-lo aqui. Vou tirar isso do livro. Há 4 componentes em um mercado dos quais eu gosto. Eles estão com dor? Eles têm poder de compra? Eles são fáceis de alcançar e estão crescendo? Então, vamos analisar o mercado que a Rihanna selecionou para o avatar dela usando esse framework. Então, antes de tudo, eles estavam com dor? A resposta é sim. E ela, na verdade, seguiu uma regra que eu realmente adoro quando se trata de produto, que é: você precisa ter convivido com a dor do que está resolvendo. Normalmente por um longo período de tempo. Agora, a Rihanna vem de uma etnia mista. Ela tem pais de origens diferentes, vem de um contexto muito diverso, e por conta disso, acredito que ela também tem um público muito diverso. E um dos problemas que ela percebeu é que as lingeries e roupas íntimas, as cores consideradas nude, na verdade, não combinavam com a grande maioria dos tons de pele. Então, eles tinham uma opção de nude, mas basicamente não combinava com ninguém. Então ela teve uma ideia inovadora, que é a número 1, que ela ofereceu 40 tons diferentes de roupas íntimas nude. Então, para citá-la, ela disse: é preciso haver algo para uma garota de pele escura, precisa ter algo para uma garota muito pálida, e é preciso haver algo no meio, certo? E essa se tornou a base de todo o modelo de negócios da Savage X Fenty. E isso levou à abordagem geral da marca, que está alinhada com Rihanna, que é sobre inclusão e positividade corporal.
Parte disso se deve ao fato de que essa foi uma variação única do tradicional. Padrões da indústria não quer dizer que elas estejam certas ou erradas, é que eles eram diferentes, certo? E a outra parte disso é que nós pessoalmente vimos sua jornada de ganho de peso ao longo do tempo. Então, já existiu uma Rihanna mais cheinha e também já existiu uma Rihanna mais magra. E em qualquer uma dessas situações, obviamente, há pessoas que dizem: eu gosto da Rihanna mais cheinha, eu gosto da Rihanna mais magra, tanto faz. A questão é que ela passou por essa experiência, ela se identifica com essa dor e seu público sabe que é autêntico quando ela tenta resolver esse problema. Então, a segunda coisa que você quer é poder de compra. Agora, ela teve uma decisão muito difícil para tomar aqui, certo? A LVMH é uma marca de luxo. Então essa é uma empresa conhecida por vender bolsas de 5 mil, 10 mil, 50 mil dólares. E às vezes eles nem colocam o preço nos sites porque é tão caro. E eles enviam 1 ou 2 produtos para lojas físicas só para manter a escassez tão alta. Agora, enquanto isso, vamos abrir o site dela. Vamos ver se conseguimos garantir que não seremos banidos do YouTube por conteúdo leve. Olhe os preços desses produtos. Esses são preços super acessíveis. 5 dólares por uma calcinha fio dental. Quer dizer, na verdade, eu não sou exatamente um comprador de calcinhas fio dental, mas imagino que isso não seja muito caro. 25 dólares, 2 por 30, sabe? Acessórios por 5 dólares, sutiãs por 10 dólares, modelos esportivos por 15 dólares, modelos para ficar em casa por 20 dólares, roupas íntimas por 3 dólares, certo? Então tem muita coisa bem acessível no site dela, e por isso ela enxergou o poder de compra de um público muito grande, mas simplesmente tornou tudo acessível, certo? Acho que foi uma boa jogada de marca para ela, considerando sua criação, de onde ela veio e meio que acho que combinou com a marca dela. Foi a decisão certa para ela. Então, primeiro de tudo, ela sentia dor, sim, e ela conviveu com essa dor e sabia que o público dela também sentia. Então ela criou as 40 cores, depois ela colocou um preço que a grande maioria do público poderia pagar. Sim, o público dela era todo mundo, então ela precisava tornar acessível para todos. Agora, a próxima questão é, agora ficou fácil de encontrar? Esse é um dos grandes diferenciais que ela trouxe com sua distribuição. Ela conseguiu, de um dia para o outro, fazer o mundo conhecer essa marca, o que é uma vantagem que a maioria das pessoas não tem. E então ela simplesmente, de forma casual, construiu sua marca ao longo de uma carreira de 20 anos, da noite para o dia. Então sim, foi da noite para o dia, naturalmente, mas ela conseguiu encontrar facilmente o público porque já o tinha dentro da sua comunidade. Então, por fim, esse é um mercado em crescimento, certo? Portanto, esta é uma empresa que atende a um público muito diverso. Eles promovem a positividade corporal. Pelo menos nos Estados Unidos, as pessoas estão ganhando mais peso a cada ano. E assim, há muitas pessoas que se sentem excluídas pela indústria da beleza. Agora há um pequeno movimento de retorno nesse sentido. Tudo bem. Mas, em geral, acho que podemos simplesmente olhar para o valor projetado do segmento de mercado dela, que está crescendo a uma taxa composta anual de 5%, certo? Que basicamente é a taxa de crescimento anual composta. Então, não é só que ela tem muito mercado para conquistar, mas o próprio mercado está crescendo porque ela é uma empresária inteligente. Lingerie talvez seja um mercado de 80 bilhões de dólares, certo? Pelo menos em 2025, ou a projeção é que isso aconteça, mas o uso de roupas esportivas está um pouco abaixo de 600 bilhões. Tudo bem. E isso tem uma taxa de crescimento anualizada de 23% composta. Tudo bem. Então, essa coisa 23,5%, só para dar contexto, isso está dobrando a cada 4 anos. Tudo bem, bem rápido. Então isso significa que se você permanecesse na mesma porcentagem exata do mercado que você tem, isso significa que sua empresa dobraria automaticamente no mesmo período de tempo. Isso mostra a vantagem de ter um vento de cauda em vez de um vento de frente. Só de acompanhar o crescimento do mercado, seu negócio dobra. Não foi um trabalho ruim. E então para ela, ela marca um mercado em crescimento. E então, quando estamos escolhendo em quais setores vamos atuar, quais avatares vamos atender, legal, vamos ter certeza de que estamos indo atrás de um ponto problemático claro que não está sendo atendido. Eles têm capacidade de pagar pelo que temos? Podemos encontrá-los facilmente? E é provável que eles continuem a ficar maiores ou menores com o tempo? Quando você tem algum tipo de inovação significativa, você terá pessoas que a seguirão, certo? E vou dar um exemplo completamente diferente. Sara Blakely lançou recentemente o Sneaks, que é basicamente um tipo de tênis de salto alto. E assim, a questão toda é como explorar indústrias que não fizeram do conforto um padrão, mas ainda estão na área da beleza. Haverá um grande aumento no uso desses tênis de salto alto porque as mulheres querem conforto, mas também querem centímetros.
e agora ele está mal atendido. Então, encontrar essa dor, e isso também, novamente como a Sarah, assim como a Rihanna, é uma dor que ela sentiu por anos. Então, a terceira grande coisa que ela fez excepcionalmente bem foi a marca dela. Agora você deve estar pensando, ok, mas o que isso significa em relação a isso? Bem, ela é mãe. Ela passou por mudanças de peso. Ela tem diferentes tipos de corpo e diferentes tons de pele, meio que como ela mesma. Ela é meio mestiça. E por causa disso fazia sentido para ela criar essa marca. Agora, de forma geral, o que quero destacar aqui é por que alguém se importaria em comprar os produtos dela em vez do que já está comprando atualmente? Então ela tem esse público enorme de pessoas que têm afinidade positiva com ela, um sentimento positivo. Elas gostam das músicas dela, elas gostam do estilo de vida dela, elas se identificam com ela, ela é inspiradora. Então, se você está olhando para 2 sutiãs, certo, 2 produtos, e um deles é de uma marca pela qual você não sente nenhuma afinidade real, e o outro é de alguém de quem você é fã, e eles têm o mesmo preço e a mesma qualidade, qual deles você vai escolher? Você vai trocar daquele pelo qual não sente afinidade para o que você sente. E foi assim que ela aproveitou essa oportunidade. E então, o que está acontecendo em muitos mercados é que existem muitas marcas corporativas antigas que não têm personalidade ou que perderam a personalidade, perderam seus representantes. E isso abriu espaço para que pessoas com um grande público e com uma afinidade mais forte entrassem no mercado, para então criar suas próprias marcas com produtos equivalentes em termos de qualidade e design e abalar o mercado muito rapidamente. Por exemplo, você está vendo isso com o Mr. Beast e suas barras de chocolate em comparação com a Hershey. E eu vou dizer, deixe-me te dar um exemplo de uma marca que faz isso muito bem, na minha opinião. A Nike conseguiu se manter icônica porque, na verdade, ela aproveita as marcas pessoais melhor do que quase qualquer outra. Então é como, bem, quem é assim? Se o LeBron quisesse lançar sua própria linha, sabe, ele poderia, mas ele foi direto para a Nike, porque se você quiser competir com a Nike, você não está competindo só com a Nike. Você está competindo com o LeBron, você está competindo com o Tiger no auge da carreira dele. Você está competindo com, sabe, grandes times. Eu provavelmente deveria citar mais pessoas que são associadas à Nike, mas todos os grandes, muitos deles assinaram com a Nike. Então é como você não está competindo só com a Nike, você está competindo com todo o legado deles. Então, a Rihanna criou um sutiã porque ela é mãe e queria facilitar a amamentação. Ela queria ter um sutiã que ajudasse nisso. E então ela fez um sutiã que fazia isso. E esse sutiã que ela fez ficou mais barato com uma assinatura sobre a qual vou falar em um segundo. Mas eu acho que o pensamento subjacente aqui é: o que eu posso fazer para tornar meu produto mais rápido para as pessoas, mais fácil para as pessoas ou com menos risco, certo? E esses são os vetores de criação de valor, certo? E eu falo sobre isso extensivamente no livro Offers. Provavelmente é um dos conceitos centrais do livro que eu chamo de equação de valor, que é o resultado dos sonhos para eles. Eles querem parecer sexy, eles querem se sentir confiantes. E talvez até se identificar, nem que seja um pouco, com o que a Rihanna sente. Eles pensam, ela é legal, ela é incrível, ela é ousada, ela é feroz, certo? Eu quero me sentir poderosa, como ela, certo? E então vem a probabilidade percebida de alcançar isso. Bem, sabe, isso realmente serve em mim, realmente combina com o meu tom de pele. Isso reduz o risco de se sentir bobo ou estúpido quando você coloca algo e fica apertado, certo? Tempo, demora, esforço e sacrifício. Essas são as questões. Como podemos tornar isso mais fácil? Ela facilitou o fecho, deixou-os mais confortáveis e pensou no tempo de espera, que está mais ligado à logística de envio desse produto do que a um serviço. E eu vou falar sobre como ela reforçou a equação de valor no modelo de assinatura dela, o que ela realmente fez. Uma série de coisas únicas que acho que muitas pessoas poderiam copiar. Quem está assistindo isso agora? Menina má. Hiri fez sua campanha de lançamento e seguiu o método claro de sussurrar, provocar e gritar. Então ela fez uma campanha de sussurro. Foi aí que ela teve esse tipo de anfitrião misterioso, certo? Onde ela tinha o Selvagem X20, que era naquela época uma conta misteriosa que ela seguia. Era a única coisa que ela seguia. Então, de repente, isso ganhou a atenção da mídia, porque era a única coisa que ela seguia. E conquistou todos esses seguidores quase da noite para o dia, tipo 17 mil em 24 horas, sem conteúdo na página. Pense sobre o que é a fase do sussurro, certo? Então ela corta. É como um anúncio. A fase-chave aqui é a curiosidade, certo? Então, o segredo é manter o produto em si misterioso e dar pistas de como ele é importante, mas mantenha os sussurros curtos e ganha pontos extras se conseguir mostrar os bastidores. Agora, isso então faz a transição para onde ela parte para a provocação, certo?
É aqui que ela começa a provocar o lançamento que está por vir e começa a alimentar a empolgação. Então as pessoas começam a tentar adivinhar sobre o que é isso. Agora, acho que as pessoas tinham uma boa ideia do que seria esse lançamento quando ela fez a provocação, certo? Agora as pessoas começam a ficar ansiosas. Finalmente ela passa para a fase de gritar, que consiste em dar às pessoas o chamado para agir. Sim, é ao vivo. Vá comprar agora. Selvagens Vente. E ela disponibilizou isso para centenas de milhões de seguidores em todas as plataformas. E eu quero falar sobre algo que ela fez muito bem, que acho que muitos de nós, os proprietários de empresas, podem modelar. Então, uma das coisas que Rihanna faz excepcionalmente bem é criar conteúdo orgânico, certo? E uma das partes principais é que ela torna seu conteúdo orgânico contextual à plataforma. Se você olhar aqui, uma das etapas na criação de conteúdo que tenho no livro 100 milhões de dólares em leads. Esse é o velho meme do LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder, que diz que você não pode. Entre em uma festa. Acho que Gary Vee tem uma ótima analogia. Você não pode ir a uma festa de smoking quando está indo para uma boate achando que parece estranho. Está fora do lugar, mesmo sendo um smoking, não há nada de errado. Você parece James Bond. Você está ótima. Pode estar fora do lugar agora. Hoje em dia, talvez as pessoas achassem, sabe, que ficaria muito legal, porque eu acho que ficaria meio estiloso, mas você entendeu a ideia. Ela tem um enorme número de seguidores no Instagram, muitos seguidores no TikTok e ele tem seguidores no YouTube. E ela faz o conteúdo específico para cada plataforma. Por isso, há muito pouca sobreposição entre o conteúdo dela no Instagram ou no TikTok, o conteúdo dela no YouTube ou no TikTok, YouTube e Instagram. Então ela faz o conteúdo específico para cada plataforma. Ela é uma marqueteira muito inteligente porque entende como as plataformas funcionam e cria conteúdo nativo para cada uma. Então é mais ou menos assim que ela se divide no Instagram. Ela faz coisas muito mais sofisticadas, é muito mais estético. Então ela faz mais coisas baseadas em imagens, compartilha fotos e modelos, meio que exibindo a lingerie. Agora, o único material de bastidores provavelmente vai estar apenas nos stories dela. Certo, agora o TikTok é de vídeos curtos, certo? E lá ela mostra um pouco mais os produtos. E ela acaba entrando mais em sons e desafios que estão em alta. Ela faz mais colaborações com outros criadores. Por causa do TikTok Shop, é mais fácil para ela ter compras diretas na plataforma. No YouTube, ela usa uma estratégia focada em vídeos longos, alguns vídeos de provador, resenhas, promove a assinatura VIP dela, que vou comentar em um segundo e que acho ser uma das coisas mais inteligentes que ela fez aqui. Acho que muitos negócios vão copiar isso, e você também pode. Então, se você estiver curioso, tudo isso é branding. Tudo bem? Então, com exceção de ela fazer perguntas diretas, informando as pessoas sobre os produtos que elas podem comprar. Se você apenas demonstrar o uso do produto, se você demonstrar conhecimento especializado, se você estiver em um negócio business to business ou de serviços, demonstração. De muitas maneiras, isso cria uma associação entre você e o sentimento positivo que você deseja. E se você fizer isso repetidas vezes, é isso que pode acontecer. Um comprador de alta informação, alguém que precisa de muitas informações antes de tomar uma decisão, que é a grande maioria do mercado. Então, convertê-los em clientes. Agora, número 4, a próxima coisa que ela fez foi apostar fortemente em afiliados. E eu sou um grande fã de afiliados. A Allen, minha empresa de software, foi construída inteiramente com base em afiliados. A Prestige Labs foi criada a partir de uma base de distribuição de afiliados de proprietários de academias. E por isso sou um grande defensor dos afiliados. A escola representa 65% do tráfego de afiliados em termos da porcentagem de pessoas que estão na escola. São pessoas da escola que indicam outras pessoas para a escola. Certo, por isso defendo isso, porque no fundo, os afiliados são compostos e se tornam nós permanentes de distribuição para você. E obviamente, existem basicamente 2 níveis de alavancagem que ela conseguiu alcançar com esse negócio. Primeiro, ela conseguiu alavancar a base de distribuição de varejo da LVMH. Então essa é a presença física. E então, sobre isso, além disso, ela conseguiu aproveitar o público agregado de várias mega estrelas. E o que eu acho realmente único sobre a estratégia de afiliados dela é que você percebe a aparência e o estilo diferentes dos afiliados. Vou nomeá-los em um segundo. Mas eles representam diferentes ideais de beleza. Acho que foram criteriosos sobre quem escolheram. Tinham pessoas como as irmãs Hadid, Gigi e Bella Hadid e a Emily Ratajkowski. Não sei pronunciar o nome dela, mas é uma mulher muito bonita com um visual diferente. Eles tinham a Normani, certo? De novo, um visual diferente. Liso, tipo de corpo diferente, certo? Vanessa Hudgens, Cindy Crawford, Demi Moore e muitas sensações visuais diferentes para atrair um público maior. E acho que o tema comum entre todos eles é que eles são considerados bonitos.
Isso é algo que realmente levei muito tempo para aprender. Os afiliados que você escolhe têm uma influência enorme. E a razão pela qual coloquei isso na mesma página é que isso tem uma grande influência na sua marca. É uma relação bidirecional. Sua marca influencia quem é atraído por ela e quem quer se afiliar a ela. Então, esses afiliados reforçam a própria marca do que somos, certo? Quais são as associações que as pessoas fazem com nossos produtos e serviços e o que elas conhecem, gostam e confiam? Tudo bem, ela seguiu o manual de afiliados. Este é o capítulo dentro de 100 milhões de dólares americanos que leva a um T. Ela encontrou seus afiliados ideais. Acabamos de abordar isso. Ela fez uma proposta para eles. Alguns recebem patrocínio. Alguns deles recebem um patrocínio e uma porcentagem da receita. Eu imagino que para a grande maioria desse tipo de acordo, provavelmente quase todos sejam apenas patrocínios em dinheiro. Eles fazem uma certa quantidade de postagens por ano, representando a marca e usando o produto. Acho que nesse nível, esperaria que a maioria deles, como influenciadores pessoais, estivesse alinhada com a marca ao associá-la a Rihanna. LVMH, porque a LVMH também tem uma marca incrível, certo? Agora, obviamente, a qualificação é que eles já eram superestrelas. Já falamos sobre como pagá-los, fazer com que anunciem, é sobre a frequência das postagens, o que queremos que eles usem, certo? E por isso também precisamos pensar sobre a equação de valor para os afiliados. E eu acho que essa é uma das partes mais incompreendidas. As pessoas pensam assim, vou ter um programa de afiliados. As pessoas não vão promover meus produtos automaticamente. Isso quase nunca acontece. Afiliados acabam sendo outro tipo de cliente, e você precisa fazer uma oferta tão boa que eles se sintam tolos em recusar. Exatamente como você faria para um cliente. Então é assim, como eu facilito para eles? Então ela enviou banners, links, materiais promocionais, de forma que ficou tudo pronto para eles. Assim, eles não precisavam, gastar muito tempo pensando em como iriam promover. E ela ainda podia garantir que as promoções deles continuassem alinhadas com a marca. E para reforçar a posição dos afiliados dela como os principais, certo, no sentido aspiracional, a Savage X Fenty tem um desfile de moda que inclusive ganhou um Emmy e foi transmitido na Amazon Prime. E ela convidou alguns desses mega influenciadores para virem e se juntar a ela, meio que representando a marca, e isso agrega valor à marca. É algo que soma a marca deles também. Então é assim, o acordo de marca perfeito é aquele em que ambas as partes se beneficiam uma da outra. E ambas as marcas saem mais fortes e com uma percepção mais positiva em uma base de distribuição mais ampla do que tinham antes do acordo. Porque aí o custo do acordo é zero. Existe um valor financeiro agregado, mas também há um aumento de boa vontade e distribuição, certo? Esses são os bons tipos de acordos. E fundamentalmente, acho que foi isso que ela conseguiu alcançar. Então vou mostrar algumas estatísticas. O Instagram, na verdade, fez uma análise dessa campanha, de como eles estavam anunciando nas redes sociais. E ao invés de ler todas essas estatísticas para vocês, vou direto ao ponto, que é o seguinte: a maioria das respostas diretas. Para os profissionais de marketing, cada um leva um tempo diferente para perceber isso. Mas digamos que este seja o universo de potenciais compradores que você tem. Bem, sobre isso, muitos deles estão prontos para comprar hoje. Então, esse é o clássico, se você já ouviu essa estatística antes, é que 97% das pessoas não estão prontas para comprar hoje e 3% estão, certo? E por isso, a maioria dos profissionais de marketing de resposta direta está competindo, fazendo ofertas cada vez melhores para esse pequeno ponto. Mas os profissionais de marketing inteligentes, que entendem o jogo a longo prazo, sabem que esses 97% você move ao longo do tempo até aqui, por meio de conscientização de marca, educação sobre a marca e associações positivas. E, portanto, não foi por acaso o que eles fizeram. Muito trabalho de conscientização no topo do funil, muitas associações, muita narrativa, muita estética, storytelling, associando qualidades que eles consideravam importantes ao seu público-alvo. Assim, quando eles faziam uma oferta para essas pessoas, já as tinham movido ao longo desse contínuo para um balde agora muito maior, enquanto todos os outros ainda competem pelo balde de 3%. E talvez eles estejam em um balde de 15%. Isso é 5 vezes 3, parece um 3 ali, mas é um 5. Então, fundamentalmente, é assim que as marcas sempre vencem negócios que são puramente de resposta direta. Basta olhar para as maiores empresas do mundo.
Elas não são negócios de arbitragem. Não é como se fosse, eu posso comprar um clique por 1 centavo e vender por 2. A questão é que a publicidade de marca supera a publicidade de resposta direta todas as vezes, desde que você saiba o que está fazendo, com a ressalva de que isso vale em um horizonte de tempo suficientemente longo. Então, em 30 dias, a resposta direta provavelmente vai superar o branding, mas em 1 ano, o branding vai esmagar. E é aí que você consegue aqueles retornos de 20 vezes, 50 vezes, às vezes até 100 vezes sobre o dinheiro investido em publicidade. Isso acontece quando você aumenta o tamanho do mercado e então ninguém mais consegue competir com você. Porque todo esse extra que conquistamos com o reconhecimento de marca é só extra para você. E todo o resto ainda está competindo por esse pontinho, e você nem precisa mais anunciar para esse pontinho, porque você tem essa fatia enorme bem aqui que você construiu organicamente, com boa vontade, com sentimento positivo. Aliás, o motivo pelo qual eu faço esses vídeos, isso tudo é branding. O objetivo aqui é que, com sorte, você possa aprender algum insight que possa aplicar no seu negócio. E como resultado, ganhar mais dinheiro, e associar esse ganhar mais dinheiro a mim. E ela fez isso, esse crescimento do mercado da noite para o dia ao longo de 20 anos, certo? Tendo mais hits de platina do que quase qualquer músico hoje em dia. E mantendo uma marca muito legal, meio de garota má. Classifiquei esses em ordem do que considero importante. Você pode pensar, como a distribuição e parceria da LVMH pode ser mais importante? Se não tivesse isso, não teria um negócio, certo? Ela não conseguiria fabricar produtos, acompanhar a demanda ou ter a distribuição física que tem. Ela talvez nem tivesse necessariamente associação de marca com produtos de luxo premium. Tudo isso é extremamente benéfico, certo? A segunda coisa é que ela escolheu o mercado certo. Se ela tivesse escolhido o mercado errado desde o início, por exemplo, se ela tivesse ido pro luxo, acho que teria sido muito ruim. Acho que as pessoas teriam pensado, ela está sendo ridícula. Ela é tão gananciosa, o que é hilário. Que ela é tão gananciosa, de verdade. Ela só ganhou mais dinheiro fazendo desse jeito porque foi inteligente. Teria sido uma má escolha, considerando a marca dela agora, por exemplo, nós fazemos negócios enormes, você sabe, negócios realmente grandes no que fazemos. Então faz sentido que qualquer coisa que eu eventualmente venha a vender seja cara, certo? Faz sentido. Então, em segundo lugar, como eu disse, se você não tem um bom mercado para o qual está mirando, vai cair em ouvidos surdos. Se ela tivesse feito um movimento de luxo grande e cobrado tipo 5 mil, 10 mil ou algo assim, acho que teria sido um desastre. Certo, então ela escolheu o mercado certo. Ela foi esperta ao perceber que não só buscou lingerie, mas também entrou em roupas esportivas. Esses mercados, incluindo roupas para ficar em casa, estão crescendo muito mais rápido que a população e o PIB. Ela está entrando em mercados em expansão, não em retração. Ela não teria vendido nada se estivesse com o terceiro. Então, quando o mercado cresce e você tem uma marca de distribuição, pode aproveitar isso. Assim, é possível fazer com que as pessoas troquem o produto atual pelo seu, pois tem afinidade com a marca construída em 20 anos de boa reputação. Da música que associam a sair, se divertir, relaxar ou dirigir. Todo esse sentimento positivo construído ao longo dos anos, então, é monetizado, revertido, quando ela começa a apresentar produtos reais. Agora, quando ela tem isso, aí é como eu consigo alavancar isso? Porque se ela tivesse feito só isso, já teria ganhado muito dinheiro. Mas como eu consigo ainda mais alavancagem? Quarto, ela traz os afiliados. Agora, ela consegue ainda mais alavancagem na distribuição em termos de mídia, ao também conseguir mais inclusão. Por causa dos diferentes tipos de pele, tipos de cor, estética de beleza, ideais de beleza. Assim, ela pode capturar uma porcentagem maior do mercado. E então, finalmente, número 5, agora falamos sobre a oferta. Tudo bem. E então isso está em ordem de importância. Tudo bem. Então ela tinha o que eu consideraria uma oferta de associação ao Grand Slam, porque ela poderia ter recebido apenas uma oferta genérica. E acho que provavelmente teria dado certo. Mas ela fez algumas coisas únicas que eu acho que realmente valem a pena destacar. Agora, havia alguns componentes técnicos que exigiram que ela fizesse isso. E ela acabou recebendo algumas advertências dos órgãos reguladores. Mas vou falar sobre isso brevemente. Então, vamos olhar para os componentes principais da associação dela. E aqui temos basicamente 3 componentes principais. Um deles é, então lembre-se da oferta Grand Slam, certo? Então você quer algo que seja fácil, você quer que seja rápido, você quer que seja de baixo risco. Tudo bem. Então você quer que ele tenha o resultado dos sonhos. Tudo bem. E assim, cada um desses elementos de valor está realmente entrelaçado nessa associação. Então não é apenas uma associação normal, onde você apenas, sabe,